Muito bem, temos aqui aparecendo, inclusive, o desenho de um coração, né? Aqui, ó. Isso é para indicar que aqui é o coração da disciplina. Tá? Essa página, não da disciplina, mas dessa matéria de gráficos. Tá? Nós vamos ter que saber analisar simetrias, onde nós temos interceptações com o eixo do x, né? Onde nós temos interceptações, né, da função com o eixo do y, né, aqui está o eixo x, né, então ela intercepta aqui, né, ela intercepta algumas vezes no eixo do x, né, mais no eixo do x do que do y, né, do y pode interceptar uma vez só. Intervalos de crescimento e decrescimento, que são a primeira derivada, pontos de inflexão, que são a segunda derivada, concavidade, que são a segunda derivada, relativos extremos, que tem a ver com a primeira derivada, onde ela é zero ou onde ela não existe. Concavidade também, as mudanças de concavidade acontecem onde a segunda derivada é zero ou ela não existe. Exemplos nós já vamos ver na sequência. Assíntotas, né? Assíntotas são onde o denominador é zero, né? Daí eu tenho as famosas assíntotas, né? Que pode ser, por exemplo, a função vem aqui e depois ela começa lá de cima. A assíntota também pode ser assim, a função vem assim e depois ela começa daqui, mas ela não existe. Né? E o comportamento final, né? Pode ser que no final a função tenda a um valor. Né? A função pode muito bem ser desse tipo aqui, ó. Que no final, né, final negativo, né, ela tenda a um valor, e no final positivo, né, ela pode tender até outro valor. Simetrias em torno do eixo x, né, que é quando você troca y por menos y. Simetria é um espelho. Simetrias em torno do eixo y, quando você troca x por menos x, e o y é o mesmo. E simetria em torno do eixo x e y ao mesmo tempo que nós falamos que é a simetria em torno do ponto de origem. Bom, vamos sem mais delongas, vamos a um exemplo. Nós vamos fazer o gráfico. Agora, não foi dado o gráfico, não é pedido para fazer análise, nós vamos fazer esse gráfico. Então, eu vou copiá-lo e vou colá-lo aqui num quadro em branco. Então, pede-se para que eu faça o gráfico dessa função aqui. Bom, não é sair derivando, tá? Tomar cuidado. Eu vejo que tem bastante coisas elevadas ao quadrado aí, então trocar x por menos x não muda em nada. Um exemplo aqui é a função y igual, só y igual a x ao quadrado, né? Se eu trocar x por menos x, né? O y é o mesmo, né? E eu troquei aqui o valor 2 por menos 2, né? Tanto faz, vai dar 4. Claro que essa é uma função muito mais complicada do que y igual a x ao quadrado, mas eu vejo só termos elevados ao quadrado. Então, se eu trocar x por menos x, não muda nada. E isso me leva a uma grande certeza de ter uma simetria assim, ó, em torno do eixo y. É uma simetria entre esses dois lados. É o máximo que eu consegui tirar assim de uma primeira olhada. Agora eu vou verificar onde eu tenho, onde y é zero. Né? Y é zero, é onde corta aqui, né? Se a função fosse assim, ó, aqui é y0, aqui é y0, né? Os cortes com eixo x. Bom, y é igual a zero quando 2x² menos 8 for igual a zero. Isso acontece quando x² igual a 8 dividido por 4, ou dividido por 2, que é 4. Isso acontece quando x for mais ou menos 2. Então, eu tenho dois cruzamentos com eixo x, em x mais e menos 2. Eu vou descobrir também onde y não existe, para ver se tem uma assíntota.
Y não existe quando o denominador é zero. Então, quando eu tenho x² menos 16 igual a zero, y não existe quando x for igual a mais ou menos 4. E mais um ponto interessante para eu descobrir agora é o cruzamento com o eixo y. O cruzamento com o eixo y se dá quando x igual a zero. Né? Quando x igual a zero, eu vou ter y igual a menos 8 dividido por menos 16. Ou seja, 8 dividido por 16, né? Pode deixar menos aqui também. Isso aqui vai ser igual, né? 8 é o dobro, então isso aqui vai ser um meio positivo. 1 meio ou 0,5. Tá? Então também achei esse cara aqui. Achei 3 pontos bastante interessantes dessa função. Nem sempre eu consigo, mas aqui eu vou conseguir fazer uma análise de sinal dessa função. Tá? Então ainda dá para pensar mais um pouquinho, dizendo que y aqui é igual. Eu consigo fatorar esse cara. Uma vez que eu achei a raiz dele mais ou menos 2, eu sei que ele é x mais 2 vezes x menos 2. Né? Eu achei as raízes aqui. X menos uma raiz, x menos outra raiz. Só que isso aqui vai dar x² menos 4. E o que eu tenho é o dobro disso, tá? Então, é sempre x menos uma raiz, x menos outra raiz, vezes o elemento que está aqui na frente de maior expoente. Da mesma forma, aqui embaixo vai ser 1, que multiplica x mais 4, x menos 4. Claro que o 1 eu não precisaria colocar. Isso aqui vai dar x² menos 16. Agora, sem nenhuma derivada ainda, eu vou fazer a análise de sinal da função f. Eu vou escrever aqui, f é igual a 2, x mais 2, x menos 2, x mais 4, x menos 4. Traz mais para cá. Eu me lembro que eu tinha um problema em mais 4 e menos 4. Eu acho que essa função não existia, né? Em mais 4 e menos 4, ela não existe. E em mais 2 e menos 2, ela é igual a zero. Então, esses pontos especiais eu tenho que anotar aqui. Ó. Menos 4 é um ponto especial, porque nesse ponto eu tenho uma assíntota. A função não existe. 2 é um ponto especial, porque é onde a função é igual a zero, que é menos 2, né? Daí depois eu tenho o zero, depois eu tenho o mais 2, que a função é zero de novo, o mais 4, que é onde a função de novo não existe. E o ponto, quando o ponto x igual a zero, nós anotamos que o y vale menos 1 meio. É um ponto especial também porque é um cruzamento com o eixo. O que eu consigo fazer do gráfico até agora? Eu consigo fazer isso. Ó. É sempre bom ir pensando o que eu consegui fazer até agora. Mesmo porque tudo tem que dar coerente, né? Uma coisa não pode ser inconsistente com a outra. Então, estou fazendo aqui, ó, no ponto zero, né? Ele vale mais 1 meio e não menos 1 meio. Mais 1 meio, né? Porque dá menos 8 sobre menos 16. E deu mais 1 meio aqui mesmo. Mais 1 meio. Ele vai passar por aqui, né? Esse ponto aqui é 1 meio positivo. No menos 2, no menos 2, ele vai cruzar o eixo x. No mais 2, ele vai cruzar o eixo x, né? Antes é o zero aqui que eu vou pintar até, né? Até lá em cima. 2 menos 2. No 4, eu vou até mudar de cor. No 4, a função não existe. Aqui vai ser uma assíntota.
Sempre que o denominador é zero, a função não existe. Eu tenho uma assíntota. Isso quer dizer que a função vai para o mais infinito ou para o menos infinito. A gente ainda não sabe. Era fácil só substituindo, né, se você substituísse menos 3,9, desculpa, menos 3,9 em menos 4,1, você já sabia também se é por mais infinito ou menos infinito. O que nós sabemos da função é isso, né? Ela passa por esses 3 pontos e tem essas duas assíntotas. É isso que nós descobrimos, né? Isso aqui tem cara, até nesse pedaço, de uma espécie de uma parábola com concavidade para baixo nesse trecho, né? Até dá para ter uma ideia, mas para cá e para cá não dá para ter ideia nenhuma ainda de como ela vai ser. Bom, você pode analisar o comportamento final ou terminal dela, né? No início e no fim. Isso você vai fazer calculando o limite. Qual que é o limite? Quando x tende a mais e menos infinito. Na verdade, são dois limites que a gente vai fazer. De 2x² sobre x². Veja que eu não estou usando menos 8 e menos 16, porque quando x tende ao infinito, isso aqui não faz nem cócega, né? Eu só pego os polinômios, né? O x de maior grau. E não importa se x é mais ou menos infinito, não importa, esse limite vai tender a 2. Então, eu tenho mais uma assíntota ali ainda. A assíntota y igual a 2. Eu tenho um meio ali, se eu quiser manter a proporção, vou ter que colocar esse cara um pouco mais para cima aqui. Ó. Se ali é 1 meio, 2 é lá em cima. 1 meio, 1, né? 1 e meio, 2. Né? Então, vou colocar 1 meio, 1, 1 e meio e 2. E essa assíntota horizontal, ela vem para cá e vem para cá. Porque essa assíntota é y igual a 2. Beleza? Então, eu sei que o gráfico, ele provavelmente vem daqui e faz isso aqui, ó. Né? Ou ele faz isso aqui, ó. Eu não sei. Eu vou saber pela primeira e segunda derivadas agora. Né? Afinal de contas, para isso que eu aprendi derivada também, né? Bom, essa primeira parte não é nova, mas é a primeira vez que nós estamos fazendo aplicada diretamente na construção de gráficos. Agora, vamos às derivadas. Vou copiar a função de novo, para não me esquecer. Na verdade, eu já me esqueci, por isso que eu vou copiar. 2x² menos 8. x² menos 16. Essa é a função original, o que eu quero o gráfico. Agora eu vou fazer a primeira derivada para fazer a análise de crescimento e a segunda derivada para fazer a análise de concavidade. A primeira derivada disso aqui vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. A derivada do numerador é 4x. Vezes x² menos 16. Menos a derivada do elemento de baixo, que é 2x, vezes o de cima, que é 2x² menos 8. Tudo isso aí dividido por x² menos 16. Não se esqueça de colocar o quadrado, que era isso ao quadrado. x² menos 16 ao quadrado. O que eu posso fazer agora para simplificar isso? Eu não vou colocar elementos ao cubo, eu tenho medo que eu não consiga simplificar, mas eu acho até que eu vou conseguir sim, ó.
Porque aqui vai dar 4x ao cubo e lá vai dar menos 4x ao cubo. Vai dar sim. Então, vamos fazer assim, ó. 4x ao cubo. Mas eu ainda quero cortar x² menos 16 com alguma coisa. Acho que não vai ser uma boa saída, não. Eu tenho x² menos 16. Quatro x. É. Mas eu acho que eu não vou ter muita chance aqui, ó, porque aqui eu até poderia ter um 16 se multiplico, mas daí eu vou ficar com 4. Bom, vamos lá. Vamos fazer o que nós íamos fazer mesmo. 4x ao cubo menos... Ui, que susto! Fala! Em vez de levar ao quadrado, o x² menos 16, porque você não deixa normal, que aí dá para cortar com o de cima, porque é uma multiplicação. O que você falou que eu não entendi, Ana? Esse x² menos 16, o senhor levou ao quadrado. Sim. Então, se eu não elevasse, não daria para cortar com x² menos 16? Ou não? Não, se você separasse essa fração no meio, você poderia cortar esse com esse quadrado, sim. Mas você não pode cortar esse com esse, simplesmente porque esse aqui vai sobrar para aquela outra fração ainda, né? Essa fração ela tem que ser, né, dividida ao meio. Se fosse um vezes, daria certo, mas é um menos, tá? Entendi. Agora eu vou fazer aqui 4x ao cubo menos 16 vezes 4, que eu vou colocar aqui 16 vezes 4 vezes x. Na verdade, isso dá 128, né? 32, 64, dá 64. Então, não seja preguiçoso. 64 vezes x menos 4x ao cubo menos 16x. Daí, esse some com esse. 64 menos 16. 64 menos 16. Poxa vida, eu tô ruim de conta. Vamos fazer aqui. É mais fácil fazer assim do que... 10. Abriu aqui, ó. 48. Então aqui vai ficar 48x sobre x² menos 16. Professor, mas não tem que somar o 64 com o 16? Porque os dois são negativos. Claro que tem que somar. Muito obrigado por avisar. Nada. Então vai dar menos 80. Menos 80x. E ainda é o quadrado embaixo. Vamos só ver se a gente copiou essa função certa lá de cima e se a gente fez a derivada certa. 2x² menos 8, x² menos 16. A derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Tá. Daí a gente fez 4x ao cubo, menos 64x, menos 4x, menos 16x. Ficou menos 80x sobre x² menos 16. Né? E aqui nós temos a derivada igual, nós vamos analisar os casos pertinentes, que são onde a derivada é igual a zero ou onde a derivada não existe. A derivada é igual a zero, né? Só olhando para a função em x igual a zero. Esse é um ponto que nós temos que prestar muita atenção.
E a derivada não existe em x igual a mais ou menos 4. É óbvio, né? Se a função não existe, como é que a derivada vai existir? Não tem como a derivada de algo que não existe existir. Isso é, no mínimo, coerente. X igual a 0 e x igual a 4. Eu vou colocar lá nessa linha aqui também que nós fizemos. F' igual a menos 80x sobre x mais 4, x menos 4, né? Que é o x quadrado menos 16. Só que isso aqui ainda, né? Só que isso aqui ainda é ao quadrado. Eu poderia simplesmente ter escrito x quadrado menos 16 ao quadrado, né? Aqui eu compliquei um pouco. Bom, um ponto notável, né, é em x igual a 0. Em x igual a 0, a derivada vale 0. Em x igual a menos 4, eu não esperava outra coisa. A derivada não existe. Em x igual a mais 4, também não esperava outra coisa. A derivada não existe. E eu não tenho nada de especial para menos 2 e mais 2, né? O x igual a 0 está aqui, ó. Agora vamos à segunda derivada. Antes disso, vamos só dar uma conferida. Eu não me lembro desse valor 80. Eu estou um pouco encasquetado com esse 80, né? Olha aqui, ó, tanto que aqui deu 48 e não 80. Tá, alguma coisa na derivada nós erramos. Tá, 2x quadrado menos 8 vezes 2x. X quadrado menos 16 vezes 4x. Vamos ver a primeira derivada. A análise de sinal está certa, tá? X quadrado menos 16 vezes 4x. Menos 2x quadrado menos 8 vezes 2x. Acho que vai dar mais 16x, professor. Dá menos 16x e daí o menos da frente dá mais. Menos com menos, né? Daí esse número aqui vai ficar quanto? Esse 80? A gente dá uma olhada lá. Daí fica os 48 certinho. 48. Que a gente tinha feito antes, só que trocado. Não, tá certo. Tava. Uhum. Obrigado. Então, tá tudo certinho, tá? Com análise de sinais, né? Só essa constante aqui mudou. Foi importante ver que isso estava errado, né? E não ia mudar nada, por sorte, na segunda derivada, mas é bom fazer tudo certinho. Agora nós queremos ver a concavidade, tá? Antes disso eu vou voltar lá na derivada, tá? Vamos voltar. Por que a gente fez tudo isso aqui? Nós vamos fazer uma análise de quando está crescendo e quando não está crescendo a função. Tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer sem a segunda derivada ainda, porque a segunda derivada ela vai ser difícil de fazer, nem por isso a gente vai deixar de fazê-la. Tá? Bom, a parte de baixo aqui sempre vai ser positiva. Então, quando x for negativo, aqui era menos 48, né? Quando x for negativo, vai ser positivo. Quando x for negativo, quando x for positivo, vai ser negativo. Então, eu sei que a função de menos infinito a menos 4, ela só cresce. Em menos 4 ela não existe, mas o engraçado é que ela cresce de novo.
Depois de 0, ela decresce. E depois de mais 4, ela continua decrescendo. Né? É como se ela fosse fazer assim, ó. Claro que... Então, se aqui ela não existe, tem uma assíntota aqui, uma assíntota aqui, é como se ela fizesse assim, depois ela fizesse algo assim, e depois ela fizesse algo assim. Tá? Isso é uma conjectura só, tá? Não é... A gente vai precisar da segunda derivada também para fazer a conjectura mais correta. Se bem que já dá para adivinhar o que vai ficar isso. Tá? Vamos pela análise de sinal. Agora, junto com essa, vai dar para fazer, ó. Quando x for um número muito grande negativo, tipo menos 100, então vou ter menos, 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 essa função vai ser positiva. Quando x for, vou colocar um valor aqui, menos 3, então esse vai dar positivo, negativo, esse vai dar negativo, menos 3, esse vai dar positivo, e esse vai dar negativo, então ela fica negativa. Ela é negativa. Quando for menos 1, então, menos 1, esse vai ser positivo. Quando for menos 1, esse vai ser positivo. Esse vai ser positivo, esse vai ser negativo e negativo, então a função vai ser positiva. Quando for mais 1, que é entre 0 e 2, então aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é negativo. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, continua positivo. Não mudou nada. Quando for entre 0 e 4, número 3, né? Então aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é negativo, então ela é negativa. E quando for o número mais 1 milhão, né, vai dar tudo positivo e ela é positiva. Eu já consigo ter uma ideia do gráfico que eu vou gerar ali. Isso sem a segunda derivada, né? É só pensar um pouquinho. A função é positiva e ela está crescendo e ela vem do 2, né? Esse é quando x é menos infinito. Ela vem daqui. Para ela crescer e ser positiva, ela só pode fazer isso aqui, ó, porque ali em 4 ela não existe. Daí, depois do 4, ela é negativa e continua crescendo. Só tem um jeito dela ser negativa e continuar crescendo, né? Ela vinha aqui debaixo e ela continua crescendo. E ela vai passar pelo menos 2. Pelo menos 2 e pelo menos 1/2. E pelo 2, né? Ela vai passar por aqui. Agora, a partir daqui, ela tem que começar a decrescer para isso acontecer. E ela começa a decrescer mesmo. Ela decresce até o 4 positivo, né? E depois do 4, ela continua decrescendo, só que ela é positiva. E ela vai tender a 2, então ela vai fazer algo assim, ó. E olha que ela atendeu esses dois aqui, ó, sinal da função e da primeira derivada, atendeu as assíntotas e atendeu a simetria em torno do eixo y, uma vez que só tinha elementos elevados ao quadrado. Agora, o que vai ter que ter coerência são as concavidades. Aqui eu vou ter que achar uma concavidade positiva, aqui eu vou ter que achar uma concavidade positiva, né? E aqui eu vou ter que achar uma concavidade negativa. Vamos à segunda derivada para ver se é isso, mesmo que acontece. Daí o gráfico está mais do que confirmado. Bom, a segunda derivada, agora veja que a derivada da divisão é um pouco chato de fazer. A derivada do de cima, que é menos 48, vezes o de baixo, que é x² menos 16 agora ao quadrado. Menos a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é 2, né? Eu vou chamar isso aqui de u ao quadrado, então vai ficar 2u. Vezes du de x, que é 2x. E não se esquecer de fazer vezes menos 48x. Tudo isso aqui agora é dividido por x ao quadrado menos 16 ao quadrado, ou seja, na quarta.
Eu vou colocar esse x quadrado menos 16 em evidência. Vezes menos 48 x quadrado menos 16. Aqui eu tenho x quadrado menos 16, vou fazer menos 4x, que multiplica menos 48x. Agora sim, eu não sei quem me perguntou antes do cortar, tá? Mas agora eu posso cortar este com esse, vai ficar na terceira. É por conta desse vezes. Menos 48x quadrado, menos 48 vezes 16, vai dar um número enorme. 768. Mais 768. Quatro vezes 48 vai dar um número enorme também. 192 mais 192x ao quadrado dividido por x quadrado menos 16 na quarta. Tá? 192 menos 48. Professor, Oi, não é na terceira que o senhor é na cortou? terceira. É na terceira. Muito obrigado. É na terceira. Aqui vai dar 144, y2' igual a 144x ao quadrado mais 768 dividido por x quadrado menos 16 na terceira. Isso aqui, essa é a segunda derivada. Eu vou ter que verificar quando que a segunda derivada é igual a zero e quando que a segunda derivada não existe. Claramente, eu vejo que ela não existe em x igual a mais ou menos 4. Né? Isso aqui ficou fácil, só olhando para cá. Que não pode ser zero o denominador. E eu vejo também que ela é igual a zero quando x quadrado é igual a menos 768 dividido por 144. Bom, não existe x real, né, que x quadrado seja um número negativo. Então, não existe valor de x, tal que a segunda derivada seja zero. Tá? Então, a segunda derivada, ela pode ser positiva ou negativa, mas nunca zero. Até talvez ela não possa nem ser negativa, ó, porque esse número nunca vai ser negativo por conta... Não pode. Pode ser negativo, sim. É só pegar x igual a 1. Então, esse número pode ser negativo, sim. E 1 ao cubo negativo dá negativo. Então, ela pode ser positiva e negativa. Ela só nunca vai ser zero. E em x igual a 4, ela não vai existir. Ponto notável da segunda derivada é só x igual a mais ou menos 4. É bem ali que ela pode mudar de sinal. Então, vou escrever lá em cima. A segunda derivada é um número difícil de decorar. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso. Pelo jeito eu consigo copiar. Deixa eu ver se eu consigo movimentar esse cara aqui. Consigo. Só não consigo diminuir de tamanho ele, mas coloco mais para cá. Ó. Pronto. Essa é a segunda derivada. Ou eu coloco ele mais para baixo e copio ele aqui de pertinho também.
Então, f, duas linhas, igual a 144x² mais 768 dividido por x² menos 16 ao cubo. Agora eu faço análise de sinal da segunda derivada em menos 4, que é onde a segunda derivada não existe. Não existe nem a função, nem primeira, nem segunda derivada, obviamente. Mais 4. Bom, o que eu percebo? Que o número de cima sempre vai ser positivo. Eu vou prestar atenção só nesse número aqui de baixo. Esse número de baixo aqui é que vai determinar o sinal da segunda derivada. Se ele for menor do que menos 4, por exemplo, se ele for menos 1 milhão, ele vai ser positivo. Então, aqui eu tenho até menos 4 a segunda derivada positiva. Agora, se ele for 0, por exemplo, que é o número entre menos 4 e 4, vai dar menos 16. Menos 16 ao cubo é um número negativo, a segunda derivada vai ser negativa. E se ele for um número muito grande, tipo 100, né? 100 ao quadrado, menos 16 é positivo, dá tudo positivo. E por que isso foi importante? Porque isso aqui nos informou a concavidade, né? Verifiquem aqui, ó. Concavidade para cima, concavidade para baixo, e aqui concavidade para cima de novo. Tá? A concavidade para ser para cima, ela não precisa ser bonitinha assim, que todo mundo sabe que é para cima, né? Uma coisa assim já é uma concavidade para cima. Muito bem. Entendido? O exercício acabou. Tá? O exercício proposto acabou. Vocês conseguiram, não estou pedindo se vocês conseguem fazer já, mas conseguiram compreender como eu fui aplicando os nossos conhecimentos desde funções, limites e derivadas para chegar no gráfico? Muito bem, vamos passar então para o próximo. É claro que fazer é outra coisa, né? Fazer é outra coisa, não é tão fácil assim sair fazendo. Depois, em casa, vocês têm aqui os passos, né? De como foi feito. A segunda derivada não tem os passos, ele só manda você fazer. Né? Mas tem o resultado, pelo menos se você fizer 48 vezes 16 e 48 vezes 3, vai dar a mesma coisa que nós fizemos lá no quadro branco. E aqui o gráfico final e a análise de sinais. Mais um exercício agora que eu vou fazer com vocês. Esse x² menos 1 dividido por x ao cubo. Não colou o que eu queria. Esse quadro branco, ele tem alguma coisa contra mim. Ele não é de hoje. Eu vou pedir para vocês aqui qual que seria a primeira consideração que eu faria aqui? E não que elas tenham uma ordem, tá? Primeira observação aqui, eu vou pedir para o João Vitor. Que consideração que você me faz aqui com relação a esse gráfico? Tá na escuta, João Vitor? Eu tô sim, eu só tô tentando
percebeu uma coisa. Uhum. Então, eu já vou perguntar para uns 3, 4. Mariana, Isabela, Vitória, Yaya, Ana Luísa, Estela, Giovana. Eduardo, Vitória. Que tal a gente pegar... Opa, alguém escreveu. A função não existe em x igual a 0. Ah, então vou escrever. Primeira observação. Assíntota. Eu só vou escrever as observações corretas, tá? E as não corretas eu vou explicar por que não são. Assíntota em x igual a 0, exatamente. Pode ser a mesma pessoa ou outra, uma segunda observação. Assíntota vertical em x igual a 0, sim. Onde que... Quando y é igual a 0, quanto que vale x? Sim, em x igual a 0, ela vai para o infinito. Exatamente. Então, em x igual a 0, implica que y vai para mais e menos infinito ao mesmo tempo. Por isso que é uma assíntota. Quando y é igual a 0, quanto que vale x? Meu Deus. Beleza, obrigado, Isabela. Mais ou menos 1. Já consegui verificar alguns pontos legais, porque lá no gráfico, né? E ainda mais uma coisa, né? Quando x vai para o infinito, né? Que é o comportamento terminal, né? Quando x, vamos ver quando x for para mais infinito e quando x for para menos infinito. Opa, menos infinito e não menos y, né? Para quanto vai y? Quando x for para mais infinito, y tende a... Olha, se você pegar só esses dois aqui, que é o caso, quando x tende a infinito, y vai para 0. Não importa se é mais ou menos infinito. Então, a gente já tem uma noção do gráfico, né? Uma noção primeiro. Só disso aqui, nós sabemos que tem uma assíntota em x igual a 0. Essa assíntota em x igual a 0. Quando y é igual a 0, ele passa pelo menos 1 e passa pelo mais 1. E também tem uma assíntota y igual a 0. Então, você poderia dizer que esse gráfico, não sei, né? De repente, ele pode ser uma coisa assim, ó. Uma coisa assim, parecida com 1 sobre x. Ou, sei lá, de repente, ao invés de ser ali embaixo, ele poderia ser aqui. Não sei. Mas não pode ser nenhum desses aí, sabe por quê? Porque ele tem que passar pelo menos 1. Vai saber, de repente pode ser uma coisa assim, ó. Mas de qualquer maneira ele tem que voltar pro 0, ó. Então vejam que não é fácil assim fazer no grito, né? A única coisa que a gente sabe é que ele passa por aqui, não passa pela assíntota, né? E tende a 0 e 0, né? Aqui a gente não sabe se ele vai passar por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui. Mas é assim que começa. Agora nós temos que achar as derivadas. Derivada primeira e segunda, x², vou anotar de novo aqui a função, y igual a x² menos 1 sobre x ao cubo. E vamos às derivadas para saber as concavidades. Quanto que é a derivada primeira?
Bom, é a derivada do de cima vezes a derivada do de baixo. 2x vezes x ao cubo, menos a derivada do de baixo, 3x² vezes o de cima, x² menos 1, sobre o de baixo ao quadrado, x na sexta. Vou dar uma simplificadinha. Aqui eu vou ficar com 2x ao cubo menos 3x na quarta. Não, 2x na quarta, não 2x ao cubo. 2x na quarta menos 3x na quarta mais 3x². Tudo isso aqui sobre x na sexta. Y' igual a... Vou colocar o ao quadrado em evidência, né? Depois, primeiro eu vou fazer menos x na quarta mais 3x² sobre x na sexta. X ao quadrado, que multiplica menos x² mais 3 sobre x na sexta. E de novo, né? Cortar esse com esse, né? E esse com esse vai ficar na quarta. Y' igual a menos x² mais 3 sobre x na quarta. Encontramos a primeira derivada. Agora eu já sei onde é a função, onde a primeira derivada, né? Tenho que descobrir onde a primeira derivada é zero, ela não existe. A primeira derivada é igual a zero, né? Em x igual a mais ou menos raiz de 3. Né? Isso aqui dá zero. A primeira derivada, ela não existe em x igual a zero. Claro, nem a função não existe, como é que a primeira derivada vai existir? Vou fazer a segunda derivada e depois eu vou fazer as análises de sinais. Tá? Segunda derivada é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima. Sobre o de baixo ao quadrado. Como é importante saber fazer derivada aqui, né? Senão a pessoa... se perde nas contas. Vai ter um x da quinta aqui, infelizmente. Menos 2x na quinta. Menos mais, né? Menos com menos mais 4x na quinta. Menos 12x ao cubo. O bom é que vai dar para colocar muita coisa em evidência. Aqui vai ficar 4 menos 2, 2. 2x na quinta, menos 12x ao cubo, sobre x na oitava, que é igual a x ao cubo sobre x na oitava, vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, né? Dois x ao quadrado menos 6. Bom, y2' igual a 8 menos 3, 5, é x na quinta. X na quinta é embaixo, né? 1 sobre x na quinta. X na quinta. 2 que multiplica x² menos 3. O que a gente... Qual conclusão que a gente chega aqui? Que são pontos notáveis para a segunda derivada.
ela é zero quando x for igual a raiz de 3. Veja que deu a primeira e a segunda derivada, isso não é regra, né? Mas elas deram igual a zero no mesmo local. Então, um ponto vai acontecer de um ponto de derivada zero, né? Um ponto de derivada zero ser um ponto de inflexão, né? Isso acontece nessas situações aqui, com o ponto de derivada zero acontecer no mesmo momento de um ponto de mudança de concavidade. E a segunda derivada não existe em x igual a zero. Bom, vamos montar o gráfico. Para montar o gráfico, nós vamos precisar do sinal. Deixa eu ver que cor que eu fiz a função. Vermelho. Então, nós vamos pegar o F e vamos fazer o jogo de sinais. Depois, o F' e o jogo de sinais. O F duas linhas e o jogo de sinais. Vamos lá copiar o F. O F é x² menos 1 sobre x ao cubo. O F, ele é igual a... Eu posso escrever aqui, ó, x mais 1, x menos 1, sobre x ao cubo. O F', ele deu uma complicação, mas até que não chegou, né? Então, é menos... Aqui eu posso fazer menos x mais raiz de 3, x menos raiz de 3. Então, vou escrever assim. Menos x mais raiz de 3, x menos raiz de 3, sobre x na quarta. E o F duas linhas é 2 x mais raiz de 3, x menos raiz de 3 sobre x na quinta. 2 x mais raiz de 3, x menos raiz de 3 sobre x na quinta. Não sei se tem um menos aqui na frente, não me lembro, vou dar uma espiada. Não tem. Tá. Bom, pontos notáveis na função. 0, sem dúvida nenhuma. 0 é um ponto onde a função não existe. Né? E menos 1 e mais 1. Né? Menos 1 é um ponto onde a função é 0. Né? Menos 1 e mais 1 também. Onde a função é 0, menos 1 e mais 1. Pontos notáveis para a derivada, sem dúvida, né? Aqui, ó. 0, se a função não existe, a derivada não existe, né? E por conseguinte, nós vimos, isso é tanto óbvio, né? A segunda derivada também não existe. Agora, isso aqui não acontece sempre, né? Onde as derivadas, segunda derivada, são igual a 0, né? Que são no mesmo ponto, mas isso não é nada comum. Então, vou colocar aqui, não é nada comum, não é impossível também, né? Mas não é regra. Raiz de 3 é quase 2, né? É 1,7. Aqui eu tenho um ponto onde a derivada é 0. E a segunda derivada também é 0 no mesmo ponto, né? Então, tem um ponto de inflexão ali. Vamos à análise de sinal. Quando for muito negativo, aqui vai ficar muito negativo. Tomar cuidado, ó, muito negativo, né? Esse vai ser negativo. E muito negativo, esse de cima vai ser positivo. Porque tipo, fica tipo menos 10 vezes menos 9, né? Então, menos com menos mais, com menos menos. Então, a função aqui é negativa. Depois, eu vou pegar o número 0, 0 não posso, vou pegar menos 0,5. Menos 0,5, aqui vai dar mais, aqui vai dar menos, né? E aqui vai dar menos. Então, menos mais.
Vamos apagar agora esses sinais aqui para não se perder. Opa. Mais 0,5. Então, aqui vai ser mais. Aqui continua menos. E aqui passa para mais. Então, aqui vai ser negativo. Cada ponto notável tem que ser... Cada intervalo entre pontos notáveis tem que ser analisado. Agora, quando for maior do que 1, né? Então, aqui vai dar positivo, aqui positivo. Então, ela fica positiva. Derivada primeira. Bom, derivada primeira, aqui embaixo sempre é positivo. Então, aqui não tem estresse. Quando for muito negativo, esse é menos, que vai dar mais, mas tem mais esse menos aqui, que vira menos. Então, aqui é negativo. Agora, quando for o número 1, por exemplo, né? Quando for o número 1, aqui vai dar positivo, porque raiz de 3 é maior do que 1. Quando for o número menos 1, né? Esse vai dar positivo. Esse vai dar negativo. Mais com menos, menos com menos, mais. Quando for o número mais 1, esse é positivo. Esse continua sendo negativo. Então, mais com menos, menos com menos, mais. E agora o número bem grande, esse dá positivo, agora com menos vai dar menos. Segunda derivada. Bom, esse cara aqui é bem chato, né? Quando x for negativo, ele vai ser negativo. Então, quando o x for bem negativo, aqui vai ser menos, 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 vai ser menos aqui. Quer dizer que é convexo. Quando for o número 1, por exemplo, aqui no meio, né? Quando for o número 1, menos 1, né? Menos 1, tomar cuidado. Entre 0 e menos 1. Menos 1, esse aqui vai ser positivo, porque a raiz de 3 é maior. Esse aqui vai ser negativo. Né? E esse aqui vai ser negativo. Menos com menos, mais. Côncavo. Quando for 1 positivo, esse vai ser mais. Esse continua menos. Só que esse vai ser mais. Tá? Então, vai mudar a concavidade. Aqui vai ser menos, 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 menos. Tá? 1, então esse é positivo, esse é negativo e esse é positivo, porque é mais 1. E agora o número enorme, tipo 10, né? Então esse vai dar positivo, esse vai dar positivo e esse positivo. Então vai ficar positivo, 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 positivo. Acho que estamos prontos para fazer o gráfico. Dá um zoom menos aqui. Eu posso até fazer aqui ao lado, acho que... Não, em cima sempre é mais fácil. O 0. Pegar aqui os vermelhos. Eu sei que ele passa... Né, ele passa por aqui, ó. Passa por aqui. Passa por aqui. Eu sei que aqui tem uma assíntota. Tá? E mais, parece que nós tínhamos achado uma assíntota também, né? Horizontal. Que ele vai para 0 no infinito. Então tem outra assíntota aqui, ó. Claro que essa assíntota ela só vale aqui no começo e aqui no final, né? É o comportamento final. Tá? E aqui a assíntota vale em todo o eixo. Bom. Aqui em menos raiz de 3, eu tenho uma derivada igual a 0. Tá? Eu vou ver quanto que vale a função aqui em menos raiz de 3. Ó. Tá? A minha função
Isso aqui eu teria que fazer com a calculadora, obviamente, né? Ela é x² menos 1 dividido por x². Agora eu vou ver quanto que vale f do raiz de 3. Né? De menos raiz de 3 primeiro. Menos 0,385, menos 0,4. Tá? Então, eu sei que quando eu estou aqui no raiz de 3, eu tenho derivada zero. E a função vai valer menos 0,4. Tá? Então, aqui eu sei que eu tenho derivada zero. Só não sei se é côncavo ou convexo ainda, né? E aqui o valor, né, do ponto, ele é menos raiz de 3 e menos 0,4. Agora, em raiz de 3, eu também tenho uma derivada zero. Eu tenho a impressão que era no 0,4. Acho que eu vou apagar aqui porque fica muito poluído. Só olhando para cá, claro, né, o número é o mesmo, esse 0,4 positivo, mas por garantia, eu vou fazer f de mais raiz de 3 também. Mais 0,4. Opa. A função passa por aqui também com derivada nula. Né? Eu só não sei se é côncava ou convexa. Né? Mas são pontos por onde a função passa. Aqui, aqui, né? Aqui e aqui. Certamente ela não passa aqui não cruza o eixo Y, porque ali tem uma assíntota. E agora, com relação à concavidade, eu sei que em menos raiz de 3 tem uma mudança de concavidade. Eu sei que ela deixa de ser, né, convexa, ela deixa de ser convexa para ser côncava. E em mais raiz de 3, ela deixa de ser convexa para ser côncava também. E agora vamos montar o gráfico. Agora sim. Bom. Já começou minha dificuldade aqui, porque ele tem que vir do x igual a zero. Ele tem que, porque quando x tende ao infinito, ela teria que ir para zero. A função é negativa. Tudo bem, a função é negativa. Ela decresce. Ela decresce de maneira côncava. Convexa. Ah, então ela pode decrescer assim, de maneira convexa, sem problema nenhum. Pode. Depois, a partir desse ponto, ela começa a crescer. Pode, pode. Eu não sei por que eu... Então, ela faz isso. A derivada é igual a zero aqui, ó. E ela começa a crescer. Pode. Vai crescendo e cresce de maneira côncava. Né? Até poderia deixar ela um pouquinho mais côncava, que ela quase virou uma reta do jeito que eu fiz. Então, ela é convexa. De repente, ela resolve virar côncava e crescer.
Mas só que aqui parece côncavo também. Uma coisa muito estranha isso aqui, ó. Porque ela teria que ser... A concavidade dela deveria mudar um pouco antes ali. Vamos analisar de novo nossa segunda derivada para ver se ela está de acordo. Vocês concordam que não tem como mudar de concavidade, né? Para mudar de concavidade e a derivada ser zero, né, ela teria que fazer uma coisa assim e assim. Aqui mudaria de concavidade, sim. Mas ela continuaria decrescendo. E segundo a nossa derivada, ela passa a crescer, a menos que a gente fez alguma coisa errada. Tá? Aqui na análise de sinal. Primeiro eu vou olhar a análise de sinal. Quando x é 1, né, o que acontece quando x é 1? Quando x é 1, negativo, né, essa aqui é positiva, essa aqui é negativa e essa é positiva. Mais com menos, 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 mais. Então a análise de sinal está correta. Esse raiz de 3 aqui da segunda derivada é que talvez não esteja adequado. Eu vou fazer a segunda derivada de novo. Então vai ficar menos... Não, eu carreguei ele para cá. Então não deveria ser problema. Menos 2x vezes x na quarta, menos 4x ao cubo, x na quarta mais 3, dividido por x na oitava. Menos 2x na quinta, mais 4x na quinta, menos 12x ao cubo, 4 menos 2, 2, menos 12. Aqui que eu errei, ó. 2x menos 12, não menos 6. Dois x menos 12, né? Eu já me apressei a colocar em evidência. E aqui vai ficar menos 6. Ótimo que a gente fez esse erro aí. Foi ótimo. Para a gente ver que quando as coisas não estão coerentes, tem algum erro e a gente foi atrás do erro. Agora eu sei que a segunda derivada ela não existe, isso continua em x igual a zero. E a segunda derivada é igual a zero quando x for igual a mais ou menos raiz de 6 e não raiz de 3. Vou voltar para a análise de sinal, tá? E vou mudar só um pouquinho aqui, ó. Aqui eu vou colocar 6, raiz de 6, tá? E aqui vai ser raiz de 6. Eu vou mudar esse cara aqui, todo ele, tá? Deixa eu apagar aqui. Dois que multiplica x² menos 6, né? Então, F', duas linhas, igual a 2, que multiplica x mais raiz de 6, x menos raiz de 6, sobre x na quinta. Dá mais uma espiadinha, x na quinta. Isso. Tá, nós vamos à análise de sinal. Olha, eu vou ter que pegar esse cara e colocar um pouquinho mais para a esquerda. Minha falta de habilidade aqui está incomodando, mas daqui a pouco vai. Senão eu copio de novo. Vou copiar. Opa, agora foi. Aí. Menos raiz de 6. Raiz de 6, né, que é um pouquinho maior do que raiz de 3, é óbvio. E 0
que é o ponto notável, onde ela não existe, aqui a segunda derivada é igual a zero. E agora vamos à análise de sinal. Quando x for bem negativo, né, vai ficar menos com menos com menos. Então, isso quer dizer que é convexo. Daí, o x, eu vou escolher x igual a 1 aqui, né? Vai ficar positivo. X igual a menos 1, x igual a menos 1, x igual a menos 1, isso aqui vai dar positivo, negativo, negativo. Então, positivo. Convexo, côncavo. Agora, x igual a 1 positivo, isso vai dar positivo. Negativo ainda. E positivo, tá? Então, x igual a 1 positivo é positivo, negativo ainda, e esse passa a ser positivo. Então, muda o sinal. E agora, x bem grandão dá tudo positivo, e isso aqui fica positivo. Tá? Veja que os sinais ficaram semelhantes a antes, né? Só que agora nós encontramos até aqui apenas os pontos de derivada igual a zero. Nós não encontramos ainda os pontos de inflexão. Tá? Os pontos de inflexão vão ser aqui em menos raiz de 6. Menos raiz de 6 e mais raiz de 6. É onde a função vai mudar a concavidade. Eu vou achar o valor dela para menos raiz de 6 e mais raiz de 6 também. Vou colocar aqui menos raiz de 6 e mais raiz de 6. Tá? 0,34. Vamos ver o quanto menos. 0,34 é um pouco menor que 0,4, tá certo? Então, eu vou ter um ponto de mudança de concavidade aqui, nesse menos e nesse mais 0,3, né? Então, isso é menos 0,3, claro que isso é menos 0,4, e esse é 0,3 positivo. Aqui eu tenho um ponto de mudança de concavidade, né? E aqui eu tenho um ponto de mudança de concavidade. E agora vamos ver se nós fizemos esse gráfico, né? Finalmente. Então, o gráfico ele começa, né, do zero, convexo, né? Convexo. Ó, tá legal. Muda a concavidade, mas continua, ó. Muda a concavidade, decresce e é negativo. Até chegar na derivada zero. Depois da derivada zero, ele cresce, mas continua côncavo e é negativo. Até esse ponto aqui. Depois desse ponto, ele é positivo, cresce e continua côncavo. E persegue a assíntota. Bom, depois, aqui no zero, ele é negativo, cresce e é convexo. Bom, então nós vem aqui debaixo. Ele é negativo, cresce e é convexo. Vai passar por esse ponto. Tá? Continua crescendo até o raiz de 3, né? E sendo convexo. Ficou meio ruim, né? Assim, ó, ele continua crescendo. Convexo, convexo, convexo. E nesse ponto ele torna a ser côncavo e vai para zero. Tá? Esse 0,3, esse ponto aqui, ó, que tinha que estar um pouquinho mais para cá, né? Ou eu também posso desenhar isso assim, ó, que vai ficar melhor, né? Aí não precisa apagar nada. É assim, ó. Só desenhar ele aqui um pouquinho mais para cá, que daí vai ficar bom. Pronto. Daí ele passa por esse ponto aqui. É bastante informação para hoje, né? Mas Mariana, Lewandowski, conseguiram acompanhar o que eu fiz? Alguma parte aqui que eu explique de novo, que ficou um pouco mais difícil? Estela? Ana?
P-deriva, que eu chamava de pendriva. Uhum. Não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Eu vou deixar agora, eu vou escolher um exercíciozinho aqui. Vou deixar ali no mudo para vocês me entregarem até hoje do meio-dia, tá? Para fazer um gráfico. Eu vou escolher a questão aqui junto com vocês, podem ficar na linha aí. Eu vou pegar um livro. O livro que nós estamos usando como livro-texto mesmo. Agora vamos derivada em gráficos em aplicações. Nós estamos na análise de funções racionais. Aqui. Ó, esse aqui, por coincidência, é aquele... Ó, raiz de 6 é aquele gráfico que nós fizemos, ó. Vamos achar os exercícios. Eu vou pedir para que vocês me entreguem esse número 24 aqui, ó. Tá, esse é o exercício que eu gostaria que vocês fizessem o gráfico, tá? Já podem ir fazendo para entregar até ao meio-dia, mas no capricho, né? Faz no caderno, bate a foto, coloca no Word tudo, né, na sequência, para que eu abra só um arquivo, né? Não como alguns fazem na prova, que sabe Deus o que aparece lá, né? Então tá, meus caros, a aula de hoje ela termina aqui, tá? Bom trabalho, qualquer coisa é só fazer contato aí pelo WhatsApp, né? Que tanto o monitor quanto eu estamos à disposição. Um abração a todos aí e ótimos estudos. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.